Boa noite, bem-vindas! Boa noite, vamos começar a nossa live. Hoje uma live que quer explicar um pouco as energias dessa próxima semana. Bem-vindas a todas! Lua crescente em Leão, bem-vindos! Vamos entrando todo mundo. Sempre é uma live desse Domenica de noite, domingo à noite, para poder nos prepararmos as energias cósmicas dessa semana, poder aproveitar essas caronas de trânsitos planetários, para poder aproveitar então ao máximo o nosso, dando o nosso melhor para nós e para tudo que vai vir para nós nessa semana. Então, bem-vindas a todas. Vamos começar falando primeiramente da fase da lunação. É uma lunação taurina, começamos ela semana passada e agora ela cria um ângulo perfeito que nós chamamos quadratura. Esse ângulo perfeito dá visibilidade a nós no céu como fase crescente. Então, é um momento que essa energia taurina se manifesta na própria força de vontade de crescer no seu significado nesse signo leonino. Hoje quero falar um pouco, então, do significado dessa energia, dessa modulação zodiacal, que é o signo de Leão. Vamos falar um pouco de libido, o que significa, qual é o significado astrológico, hermético e também dentro da psicologia junguiana, o que significa libido? Domínio e controle. Como é que é? Qual é a diferença entre dominar o nosso cotidiano ou ser controlada pelo nosso cotidiano? Então, qual é a diferença de ação? Uma ação de controle ou uma ação de domínio? Obviamente, nessa lunação taurina, boa noite, bem-vindas. Nessa lunação taurina, sobretudo nessa força crescente em Leão, se põe aqui na mesa o grande jogo. Ou eu domino a situação ou eu controlo a situação. É de qualquer jeito uma ação ativa. Se fosse passiva, seria ser dominada por uma situação ou ser controlada por uma situação. Vamos dizer que a energia que se apresenta, sobretudo essa semana no céu, é uma energia ativa. Mercúrio, Vênus estão em Áries, Marte se ativa naturalmente com a força leonina. Então, temos uma belíssima terra, que é a terra taurina, mas ao mesmo tempo a força masculina, então a força de fogo e de ar, nesse momento ela é prioritária e então se oferece a nós como possibilidade de nos ativar. Por isso que eu digo, o jogo está na mesa, você é convidado a jogar. Quando uma energia é ativa, querendo ou não, ou a atuação vai ser uma ação não consciente, mas de qualquer jeito uma ação ativa, ou você pode aproveitar e se tornar consciente dessa ação. Então, essa semana é uma semana onde você vai ser provocada a se colocar ativamente no teu dia a dia, no teu cotidiano. Quais são os pontos que eu quero falar, além dessa força leonina e do significado de crescer? Aqui quero trazer outro trocadilho. Crescer ou construir? É interessante também poder entender a diferença quando eu escolho de construir alguma coisa ou quando eu escolho de crescer. São dois movimentos diferentes, mas que podemos confundi-los também um com o outro. Às vezes, quando eu começo a construir algo, sinto que estou crescendo. Na realidade, o crescer não é diretamente a construir alguma coisa. Disso eu quero falar hoje também. Outro ponto importante é Plutão. Plutão inicia agora a primeira retrogradação no signo de Aquário. Então, nós falamos bastante dessa entrada plutoniana em Aquário. É um ano plutoniano, para quem me acompanha sabe disso, mas agora é um momento de reflexão,
para nós começarmos a sentir um pouco que tipo de força de consciência o Plutão em Aquário quer despertar dentro de nós. Retrogradação é sempre um momento de despertar da consciência. Obviamente aqui estamos falando de Aquário, então qual é a reflexão a qual nós somos convidadas a refletir, a indagar? A tua crença. Se fala bastante, né, de estereótipo, pensamentos padrão. Às vezes eu também questiono muito a cristalização da crença, quanto é importante saber dominar a crença e não ser controlada pela crença. Então, essa semana é um momento muito bacana para a gente refletir sobre as nossas crenças. Todas nós, senão não teríamos a capacidade de pensar. O pensamento sempre se formula dentro de uma crença. Então, a primeira pergunta, indagação que você pode anotar para essa semana, é aproveitando essa energia plutoniana em retrogradação, que ela dura, mas é sempre interessante pegar a carona logo que começa. É exatamente essa pergunta, essa indagação. Você conhece as tuas crenças? A pergunta é profunda, mas ao mesmo tempo cotidiana, necessária. Qual é a tua crença? Ou quais são as tuas crenças? Porque Aquário é isso, hein? Quando nós em astrologia estudamos o signo de Aquário, nós, que é exatamente em oposição ao signo leonino, onde nós estamos vivendo a força crescente dessa alunação, a pergunta é essa. O signo de Aquário te coloca na responsabilidade da tua filosofia de vida. Então, qual é a tua filosofia de vida? Porque a partir dessa filosofia de vida, você interpreta o mundo. Ninguém é isento de uma crença. Que seja uma crença social, que seja uma crença coletiva, que seja uma crença econômica, uma crença religiosa. Qualquer crença objetiva, na medida que você acredita ou faz dela a tua crença, existe o filtro da tua interpretação. Então, mais você é consciente da tua crença, consciente significa em que momento você começou a cultivar essa crença, como ela te inspirou no início, quando você a conheceu. A crença é um encontro. É um encontro com algo, um pensamento, uma concatenação de pensamentos que te inspira, te move, te acalenta, te significa. A crença há um valor fundamental na nossa vida. Por isso que é importante nós sermos conscientes das nossas crenças. É também importante, tanto quanto ser consciente de quais são as crenças que movem a sociedade hoje. Quais são as crenças políticas, econômicas, globais e do país onde eu moro? Qual tipo de cultura está moldando os meus pensamentos? Que tipo de crença cada mídia social trabalha? Nós somos envolvidos totalmente nesse processo de crenças. Então, qual é, dentro de todas essas crenças, qual é a tua interpretação? Qual é a minha interpretação? Porque aí eu sei qual é a minha referência quando eu formulo um pensamento sobre algo. Quando eu formulo a minha ideia sobre algo. Então, esse Plutão, essa consciência plutoniana que ingressou em Aquário, que influencia tanto o nosso ano plutoniano, nos põe essa primeira indagação.
Porque quando eu estou consciente das minhas crenças, eu tenho um bom discernimento. Então, as minhas ações, elas são direcionadas a partir de um discernimento. Mas quando eu não tenho consciência das minhas crenças, elas controlam o meu pensamento. Então, elas limitam a minha liberdade de pensar. Isso é muito importante. Sabe, quando a gente fala, eu não posso pensar assim. Ou quando nós pensamos de uma dada maneira e sentimos culpa de formular um determinado pensamento. Ou quando nós avançamos de maneira medrosa respeito a algumas situações e não temos a coragem de nos colocar na nossa opinião, na nossa afirmação. Ou quando nós nos enrijecemos e não sabemos dialogar com afirmações diferentes, é porque a nossa crença nos controla. Então, o primeiro ponto que você pode... isso é muito forte, o medo de avançar. É muito ligado exatamente a isso. Qual é a tua crença que nesse momento está controlando os teus pensamentos e aí as tuas ações? A crença, quando eu não sou consciente da minha crença, ela é como um bloqueio. É uma muralha que eu não consigo ultrapassar. Então, Plutão, nessa semana, nos convida a iniciar essa grande indagação individual, cada um por si, que é exatamente essa. Quais são, porque obviamente não é uma crença, mas nessas áreas, qual é a tua crença espiritual? Qual é a tua crença política, social, econômica, moral? Qual é a crença que você tem de você mesma? A tua filosofia de vida, ela se formula em todos esses aspectos. Quando se fala quem é você, é a mesma coisa de dizer qual é a tua filosofia de vida. Isso significa o que você pensa. Então, esse é o ponto que dá um pouco o tom mais profundo a essa semana de fase crescente. Vamos falar, então, agora do significado de crescer. O que significa? Qual é a diferença entre crescer e construir? Construir significa eu estar em uma determinada situação e dentro dessa situação eu construo o meu futuro. Então eu me estabeleço, eu crio toda uma situação na qual eu me firmo, me confirmo e começo a construir algo que fale sobre mim. Mas essa fase, então, essa semana, não é ainda uma semana que nos convida a construir. É uma semana que nos provoca a crescer. Como a gente cresce? Dentro do hermetismo, da filosofia do hermetismo, nós crescemos inicialmente em duas direções. Uma direção profunda e uma direção espaçosa. São duas maneiras que contemporaneamente nos fazem crescer. O que significa crescer em profundidade? Significa aprofundar, então mergulhar dentro de todas as tuas densidades humanas, a tua vontade de dar mais espaço, e aí esse é o segundo movimento, espaçoso, de dar mais espaço ao que você decidiu de deixar crescer. O crescer é muito ligado a um campo onde você semeou o grão. É claro que no brotar do grão, junto, brota qualquer outra coisa.
Então, quando você decide que nesse campo é só essa planta, isso é só o grão que você quer que cresça, as outras ervas, os outros brotos, você tem que tirar. Os outros pensamentos, você tem que deixar, abandonar. O direito de crescer inclui o direito de deixar e abandonar tudo que não colabora a deixar crescer o que você decidiu crescer nessa alunação taurina. Então, é um momento de atitude. Dentro da astrologia se estuda a fase crescente. Isso. Olha, esse lançamento nessa semana que vem é bem legal para você. Porque o que você quer deixar crescer? As aulas gratuitas de yoga? Sim. Então, é aí que você aprofunda o significado de deixar crescer do porquê você quer dar gratuitamente as suas aulas de yoga. Isso significa aprofundar. Se aprofundar no teu significado. Por que você quer dar essas aulas de yoga gratuitamente? É se aprofundar. Na medida que você entende o porquê, você cresce em expansão. Você vai criando espaço. Então, as pessoas que vão querer pegar aula com você, elas vão naturalmente vir até você. Esse é o processo. O processo de crescer é um processo de atitude. Então, essa semana de crescer, nós vamos, por exemplo, eu vou fazer a lista de inscrições das pessoas que querem fazer yoga gratuito comigo. Esse é um exemplo que aqui trouxe na live. Poderia ser, para mim, por exemplo, o que eu quero fazer, eu quero que cresça esse ano são as aulas de Tai Chi. Então, eu já estou começando essa semana as minhas aulas de Tai Chi. O que você quer deixar crescer? Lembra, nós falamos que essa alunação taurina é o tijolo que vai acompanhar toda a sequência desse ano. Então, nessa fase crescente em Leão, é muito importante a gente sentir a força, logo depois ela vai crescer. Então, em Leão, Virgem, Libra, Escorpião. São os signos que nos ajudam, esses 4 signos, que nos ajudam a nos posicionar respeito ao outro, com uma clareza, um esclarecimento do que nós queremos fazer. Então, esse é o momento. Não é um momento onde eu posso dizer, nossa, não sei se eu vou fazer, não vou fazer. É o momento de você assumir, ciente das tuas crenças, as tuas decisões. Então, aprofunda. A fase crescente é uma luta. E a primeira luta é interior. Os primeiros dias, né? Então, ou amanhã, depois da manhã, até quarta-feira, é uma luta onde nós sentimos o receio, o medo, a incerteza. Aprofunda o porquê você quer deixar crescer. Assim você vai vencer esses empecilhos naturais. Antes de você enfrentar todos os receios do lado de fora, você vai ter que enfrentar os receios do lado de dentro. É uma força, é uma atividade, é uma decisão que pede espaço. Então, outros pensamentos, outras situações você vai ter que deixar. Então, semana de perseverar nas tuas decisões que você pegou. Então, semana de perseverança. De luta interior para você vencer os obstáculos que naturalmente você vai encontrar aprofundando essa tua decisão para ir além e levar adiante. Agora, o que é importante, é isso no crescer você vai entender, a medida. Essa é uma palavra importantíssima para nós nessa semana. Qual é a tua medida? Eu quero fazer as aulas de Tai Chi. Qual é a medida, o tempo? Quanto tempo eu quero fazer? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Eu preciso saber isso. Na medida que eu vou deixar crescer essa decisão, eu vou também decidir a medida dessa decisão.
Vai me ocupar todos os dias? Vai me ocupar quantas horas no dia que eu escolho? Então, o momento onde eu começo a fazer a minha agenda e começo a colocar esses horários que eu quero, que fazem parte do meu ano, então eu quero que eles possam crescer. Mas com que medida você vai querer que eles cresçam? Percebe como é importante entender a força do discernimento? Vamos falar dessa energia ariana também, hein? O Mercúrio, a última semana de Mercúrio em Áries, Vênus, essa belíssima Vênus ariana, como se alia essa aliança que faz com o signo de Leão? A tua vontade. Vamos falar da libido? Muito importante isso, o significado da libido. O signo leonino é o signo da libido por excelência. O que significa, né? Qual é a força da libido? É pela libido que nós buscamos a nossa individualização. É pela libido que nós decidimos e queremos cada vez mais ser independentes, autônomas. Essa é a força leonina. A força leonina é a força da paixão. Mas paixão por quê? Paixão pelo meu ser única, então pela minha individualização. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a minha crença? Quais são as minhas ideias? Quais são os meus projetos? A força leonina nos coloca a grande, sustenta a força do meu, o meu amor próprio, nós falávamos. Mas aqui é um amor próprio que começa já a se revelar no que eu amo, então no que eu quero crescer. Quando nós temos receio de cultivar a nossa libido, nós então alimentamos o medo da vida. Então a vida, quando vem generosa, que nos provoca, que nos coloca em movimento, nós sentimos medo do nosso poder. Quando nós sentimos esse medo do nosso poder, é porque a nossa libido ela está enfraquecida. Então é muito importante nesse momento nós buscarmos qual é a crença que inibe a minha libido. Essa é uma ótima pergunta nessa semana. E ao mesmo tempo, qual é a atividade que pode devolver energia saudável à minha libido? Antonella, mas como que eu vou medindo a minha libido? A gente logo pensa no lado sexual, mas a libido, a primeira expressão de uma libido sadia é a tua independência. O que significa ser independente? Não só independente do teu lado econômico, que já é muito importante para nós, sobretudo para nós mulheres, mas sobretudo do lado da tua crença, é ser independente no que você pensa, não ser condicionada, não ter medo de ter um pensamento diferente do outro, uma ideia diferente do outro. Não ter receio, olha, isso é muito importante, não ter receio de você ofender o outro. Não ter receio de ofender o outro, porque você pensa diferente, porque você tem uma opinião diferente. Isso é crescer. Isso é você. Estar com esse fogo, nós falamos do chakra básico. Então, quando você decide que é algo específico você quer deixar crescer dentro de você, a primeira busca é da tua libido saudável. Sabe, Jung fala bastante sobre isso. Nosso maior receio é de ofender a nossa mãe. Então, muitos dos nossos processos, inclusive de crenças, são ligados exatamente ao que minha mãe pensaria sobre isso.
A gente é condicionado porque o amor pela mãe é um amor arquetípico, fortíssimo. Esse signo de Leão, ele sai exatamente, esse fogo de Leão, sai exatamente do signo canceriano. E nós saímos com a mesma força que a Áries sai da água pisciana. Então, para nós abraçar a força e a vontade de crescer, nós precisamos nos separar da nossa mãe. O signo leonino, essa força taurina, ela se manifesta na força leonina. O touro se manifesta no signo de Leão exatamente com essa espada, eu digo, de fogo na mão, que corta o cordão umbilical com a nossa mãe. Essa é a força da libido que se revela com toda a nossa vontade de ser independentes. A primeira grande independência a gente quer da nossa mãe. Então, que ela não seja mais a nossa referência, o nosso espelho. Eu estou falando da mãe no mês dedicado, a famosa festa das mães, mas essa é a festa da mãe. Quando eu liberto minha mãe de sempre ser e ter que ser, a minha referência, então o meu ídolo sempre tem que ter um comportamento perfeito para eu me sentir bem. A festa da mãe significa libera ela. Seja você tua mãe. Traga esse espelho dentro de você. Essa é crescer. A criança cresce assim, se distanciando cada vez mais, tendo uma consciência cada vez maior da própria medida, não da medida da mãe. Então, essa semana nos provoca exatamente isso. A tua independência. Então, o espelho moral, espiritual, político, religioso, econômico, não é mais do lado de fora, é do lado de dentro. Essa é a grande provocação leonina, que finalmente depois se realiza plenamente, sem dúvidas, em Aquário. É muito bonito esse aspecto. Aquário-Plutão é fase crescente em Leão, com esse Marte em Leão. Atuação. Individualizada, independente e em curva crescente. Isso, aqui essa Vênus, esse Mercúrio nos ajudam a lidar com insegurança, a saber lidar com o risco. É uma semana onde nós, começando a manifestar os nossos projetos, então nos organizando o nosso cotidiano com os nossos projetos, nós começamos a enfrentar o medo de arriscar, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. E são todos medos interiores, esotéricos. Depois tem os medos do lado de fora. Mas essa semana, de maneira mais específica, se a gente quisesse dividir, ser ainda mais exatas como energia, os primeiros dias trabalha esses medos esotéricos e nos últimos dias trabalha os teus medos exotéricos. Esotérico, medo de arriscar. Exotérico, medo de ofender. Esotérico, medo de não dar certo. Exotérico, o medo do julgamento. Entende? Essa semana é isso. Agora, se você não é ciente da tua filosofia de vida, como você vai lidar com esses medos? Onde tem força, naturalmente tem a experiência do medo. Senão, a força te serve para quê? Onde tem potência, naturalmente tem toda a experiência das dúvidas. Senão, por que você precisa ser potente na tua afirmação? Então, essa lunação que se manifesta com essa força leonina nos traz, então, esse famoso trocadilho. Qual é a diferença? O que diferencia uma vida onde eu tenho domínio de mim e da situação que tem ao redor e uma vida onde eu tenho controle de mim e de tudo que está acontecendo? Qual é a diferença?
O que acontece comigo? Sempre parta de você, depois você vai para o outro. O que acontece comigo quando você decide de explorar a tua potência de dominar? E o que acontece quando você usa a tua força para controlar? Olha, são duas experiências opostas, completamente diferentes. Quando você domina, o que o teu emocional sente? E quando você controla, o que o teu emocional sente? Quando você domina, como a tua mente trabalha? E quando você controla, como a tua mente trabalha? Aqui nessa semana você decide se você quer levar adiante o teu projeto no domínio ou se você quer levar adiante o teu projeto no controle. Olha, os dois o controle também te dá a impressão de fluir. E sabe de que mais? Porque o controle é uma grande armadilha. Quando você está no controle da situação, a tua percepção emocional é que está tudo bem. Não tem riscos, porque você está controlando tudo. Não tem medos, porque você está no controle. Então, emocionalmente, parece que a situação te dá uma paz ilusória. E está tudo bem. Está tudo sob controle. Mas, ao mesmo tempo, a tua mente, ela isso também, ó, domínio da segurança, mas controle da atenção. O emocional é exatamente o contrário. O emocional se sente seguro quando nós estamos no controle. Mas a mente, ela se torna ansiosa. E sabe por quê? Porque ela sente, percebe que não pode pensar fora do padrão que estabeleci para controlar a situação. Então a mente ela se sente oprimida e o emocional se sente seguro. Por isso é difícil a gente entender se realmente estamos no controle ou estamos no domínio. Se nós não conhecemos, não somos conscientes das nossas crenças, então não estamos no domínio delas, muitas vezes nós achamos que estamos dominando a situação, mas na realidade nós estamos só controlando. Sem falar que às vezes, sem perceber, nós somos constantemente controladas. Então, o controle define um limite e esse limite se enrijece na medida que eu vou construindo o que eu quero construir. Então, essa é a diferença. É por isso que a mente se sente oprimida e ela se sente, então, começa a entrar em ansiedade. Porque o controle, dentro do controle, não cabe a criatividade. Dentro do controle não cabe o imprevisto. Dentro do controle não cabe uma ideia diferente ao que você estabeleceu para fazer o que você quer fazer. Ou que você estabeleceu dentro do relacionamento que você começou, no qual você está. Então o controle tem essa característica de deixar o nosso emocional aparentemente tranquilo, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, a nossa mente entra em ansiedade. E aí o nosso corpo começa a nos dar sinais de esgotamento. Difícil entender se eu estou no controle ou no domínio. Agora,
quando eu estou realmente no domínio de uma situação. Nós falávamos, né, no início dessa live, eu domino as minhas crenças. Domínio significa eu alimento elas, não são elas que me alimentam. Alimentar uma crença significa indagar. Eu tenho uma grande amiga aqui, a Manúcia, faço isso com ela constantemente. Nos nossos cafés são constantes indagações e eu chego com uma bolsa cheia de perguntas que eu faço. E se fosse isso? Eu ponho a minha crença na mesa e começo a indagar a crença. Isso nutre a minha crença. Indago até eventualmente dizer essa crença não me serve mais. Esse é o domínio. Aqui alguém estava falando, né, no início da live, eu quero lançar as aulas de yoga gratuitamente essa semana. Ok. Vamos supor que essa pessoa lança as aulas de yoga, a sala cheia, muito bom, essa é a minha decisão, é a crença por qual eu quero oferecer o que eu sei fazer. Mas vamos supor que essa pessoa, no meio desse período de aula, ela começa a perceber que o tempo de dar as aulas de yoga gratuitas acabou, agora ela quer começar a cobrar. Se eu estou no domínio das minhas ações, sem nenhuma perturbação interna, eu modifico. Não deixo de dar aula de yoga, mas modifico a maneira, o modelo. Então, quando eu estou no domínio da situação, o meu emocional está sempre em alerta, porque sabe que um momento ou outro, no meu domínio, posso modificar o caminho. Então, dentro do domínio, eu incluo, e aqui entra, né, a atenção emocional, que é sempre muito sadia, inclusive, eu incluo os imprevistos. Muito bonito. Aí, ó, que seja então para esse ano. Se essa questão da crença, né, seria possível identificar que precisa romper, exatamente, porém, feita de domínio ou controle de si. Então, continua com a repetição do comportamento via crença, que já deveria ser superada. De novo, o domínio de mim mesma e o domínio da minha crença. Quando eu tenho um controle, por exemplo, quando eu estou no controle de mim, e não no domínio de mim mesma, eu não permito ao meu emocional de reclamar. Porque no controle de mim mesma, eu preciso ser sempre forte. Eu preciso ser sempre equilibrado. Mas quando eu estou no domínio de mim mesma, eu sei que o meu emocional está tenso, porque eu estou mudando de direção. Porque aconteceu um imprevisto. Porque eu mesmo, nas minhas indagações, quero deixar de pensar em uma maneira, vou começar a pensar em outra maneira. Esse é crescer. Crescer significa, a partir do aprofundar, mais eu amplio os espaços e mais eu tenho oportunidade de mudar a minha maneira de pensar. Então, quando eu estou no domínio, eu estou dando ao meu emocional constantemente a possibilidade de evoluir, de crescer, de se conhecer melhor, de ultrapassar determinados limites. Aí eu percebo, por exemplo, que sei lidar bem com o medo, que nunca ia imaginar, que sei lidar bem com o desconforto de um conflito, que naturalmente foi desenvolvendo pelo meu crescer. Então, dominar significa deixar livre dentro de mim todos os meus pensamentos e todas as minhas emoções, porque para todas elas tem um espaço. Meditamos essa semana o significado do corpo, é o lugar onde eu habito. Então, na medida que eu cresço em sabedoria,
Então, em conhecimento, o meu espaço precisa se ampliar. Essa é a diferença. Então, quando eu estou no domínio, o meu emocional está constantemente trabalhado, porque está sendo constantemente provocado. O domínio traz naturalmente a escuta. O controle não. O controle traz a rigidez de manter tudo exatamente como ele está. E aí eu me ocupo também de controlar que os outros se mantenham pensando e fazendo como eu decidi que tem que fazer. Então o controle parte e se constrói em cima de uma decisão que é sempre a mesma. O domínio parte e cresce a partir de uma decisão que eu sei que vou ampliar, modificar na medida que eu vou caminhar. O controle inclui a mudança, o crescimento. O controle não. O excesso de controle pode evitar o domínio. Elimina o domínio. Então eu começo a controlar as minhas emoções. Quando eu digo, antes eu era uma pessoa que brigava muito, hoje não brigo mais. Se você tem uma força ariana, como esse período onde um Áries e um Mercúrio estão aí, é claro que você é uma pessoa que tem dentro de si a vontade e a teimosia da briga. Mas isso não significa que você não tenha um espaço interior, tamanho, onde você consiga resolver isso dentro de você. Então não é não sentir mais a vontade de brigar, mas é dominar essa vontade de brigar. Agora, quando você a controla, o que significa isso? Que você está constantemente tendo medo de brigar com o outro. O domínio tira o medo de ti. O controle alimenta o medo de você mesma. Essa é na minha interpretação. Essas são as minhas indagações. Percebe o que significa ter o próprio pensamento? Você vai analisando as palavras e você vai dando um significado a partir da tua filosofia de vida, a partir dos teus estudos, a partir das tuas indagações. Isso é viver. Isso é saber de si. Essa fase crescente, essa semana, esse Vênus-Mercúrio em Áries, a retrogradação de Plutão, todos esses movimentos que nós estamos vivendo essa semana vão te perguntar de maneira quase irônica, você sabe de ti? Você sabe de ti? E não é só saber falar de você, mas é saber de você, ter o gosto de você. Esse é quando nós falamos da libido dentro de um significado hermético. Naturalmente ela te impulsiona, te faz sentir essa necessidade. Exatamente. Muito bom. Então, essa força da libido nos faz naturalmente, o corpo naturalmente te diz, olha, você está no teu controle, você está controlando a situação ou você está dominando a situação. Então, está na crise de ansiedade, está no medo de ter crise de pânico, está num processo de insônia de noite, chega no final do dia esgotado, acorda de manhã que não tem vontade nem de abrir os olhos. Você está controlando uma situação. Você está com medo que foja essa situação da tua mão. Abre a mão. Entra no domínio. Se é essa situação que você está tanto controlando, ao abrir a mão, ela foge da tua mão, significa que não é mais para você. Sabe, no controle nós tiramos a nossa liberdade, mas muitas vezes nós tiramos a liberdade do outro.
Não vale a pena viver assim. No encontro de ontem, que fizemos, falamos de ciúme fortíssimo. Quais são os pulsões naturais que saem no controle? O ciúme, a inveja, além da reclamação. Quando eu estou no domínio, quais são as pulsões da vida com qual eu constantemente aprendo a lidar? A liberdade, o respeito, além da criatividade. Então, essa semana, faça um balanço. Um balanço do teu cotidiano, um balanço da tua agenda, um balanço de quanto você conhece as tuas crenças. Esse balanço se faz dentro do teu corpo. Parece que estou repetitiva, né? Mas é sempre importante lembrar. Antonella, é um balanço que eu faço assim na mesa? Não, é um balanço que você faz no teu corpo. Então, mede o nível da tua ansiedade. E além do permitido, vamos dizer assim, porque tem uma parte naturalmente ansiosa que nos faz bem, nos deixa desperta. Como está o teu sono? Agora é o momento para você. Essa semana você pode fazer esse check-up, não fazendo exames, mas você sentindo com você mesmo. Exatamente. Então você, faça esse check-up com você. Como está o teu sono? Como está a tua energia logo de manhã ou quando você vai dormir? Como está a tua mente? Ela é rica de pensamento, criativa, livre, sabe passar um tempo em ócio sem ter nada para fazer, se sentir bem? Como você está? Como está o teu diálogo com as pessoas? Essa questão aqui, a Manúcia, ó, a respiração. Como está o teu respirar no dia a dia? Tem aqueles suspiros, né, que você nem percebe. Você está fazendo uma coisa e de repente, como se viesse de um tempo de apneia. Como está? Como você está? Quando você acorda, quais são os teus primeiros pensamentos? Vamos falar outro check-up tão importante, porque essa é a lunação taurina. Essa é a lunação taurina. E nós tivemos toda essa companhia de Urano, né? Fizemos belíssimo essa aula de ontem. Tinha vários taurinos, fizemos toda uma aula sobre o signo de touro. Como está a tua musculatura? Como está a tua musculatura? Vai fazer uma massagem, pergunta a quem está te massageando quais são os músculos que estão mais enrijecidos. Porque, sabe, o controle está aqui, ó. O controle está aqui. O mínimo movimento assim te faz perder o controle de que você tem na frente. Então, como está? Como está isso? Como está isso? E como está esse aqui? Como está em você? Como está a tua visão periférica? Sabe, teve um período na minha vida, é sempre tão bom, né? A gente trazer o concreto. Um período na minha vida que eu estava totalmente no controle. Sabe, eu não tinha visão periférica. Não tinha. Eu não percebia as coisas que estavam do meu lado. É terrível. Porque eu não posso desviar o olhar. Isso não é foco, vamos depois ver na lunação geminiana. O foco é ter olhar 360 graus, não é o ter olhar só exclusivamente em um ponto. Esse é o controle, não posso perder de vista. Não posso perder de vista o celular do meu parceiro, da minha parceira. Não posso perder de vista o que o meu chefe vai querer de mim. Não posso perder de vista o que o meu filho está fazendo. E todos os outros olhares estão aonde na tua jornada?
que você está fazendo? O que eu estou fazendo de mim? O que eu estou fazendo do outro? Quando nós estamos no controle, aqui voltamos à libido. Quando estamos no controle, nós controlamos até o gozo do outro. Se o outro está gozando fora ou dentro do nosso território. Voltou em casa tão feliz. O que aconteceu com essa pessoa? Que eu não estou sabendo. Esse é controle. Não suporta a liberdade do outro. Então, esse check-up eu quero deixar com vocês para essa semana de fase crescente. Porque o deixar crescer é entrar na briga do jogo. O jogo é sempre muito bom, porque nos coloca em alerta. Ganhar ou perder, o que você quer da tua vida? Entenda, essa frase é linda quando é ganhar é perder, respeito ao melhor de mim. Não é ganhar de fulano ou perder com o outro. Não é com o outro, é com você. Se bota no jogo. Entra no domínio da tua jornada. Devolva liberdade à tua mente. Criativa, impulsiva, transgressora. É tua. Tem espaço para todos os teus pensamentos. Entre no domínio das tuas emoções. Sinta, em paz. Sabe? Sustém os sentimentos, as tuas emoções. Domínio significa você ser ciente de quanto você é espaçosa, de quanto você se aprofunda até as raízes da terra e você é espaçosa quanto o céu da galáxia. Esse é o domínio. Esse é o grande aprendizado do signo de Touro, que depois chega, né, belíssimo na minguante em Aquário e se vê em todo o próprio espaço planetário e galáctico. Esse é o que eu te desejo e me desejo para essa semana. Quero crescer assim, no domínio de ti. E liberte. E se afaste de tudo e todos que queiram te controlar. Busque as pessoas que sabem dominar. E não busque as pessoas que queiram controlar. Deixe livre o emocional dentro de você. Diga para ele que é tempo de lutas. É tempo de se abrir ao novo, ao diferente, ao imprevisto. Porque você, junto com o teu emocional, quer crescer. Quer ser autônoma, independente, individualizada. As pessoas sabem de você. Ela pensa assim, ela age assim, ela sente desse jeito. Se manifeste. Escreva essa semana o teu manifesto. Se quiser compartilhar comigo, mande notícias no direct. É isso, é uma ótima live que fizemos juntas. Uma boa semana para nós, finalzinho de domingo, tranquilo. Cuide do teu corpo, cuide de você e entre no teu domínio. Beijo grande e a gente se vê no feed dessa semana. Até semana que vem. Beijão, boa semana para nós. Tchau, tchau.